Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Lateral direito, Mateuzinho está fora dos planos e será repassado pelo Flamengo. Bruno Henrique, fora da partida diante do Fortaleza. E Gabigol de volta. Domi exige e gramado do Maracanã vai passar por reforma. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo no seu smartphone? Esse é o botão inscreva-se. Clique no botão, inscreva-se no canal, assinar o sininho e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação. Então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E com relação ao lateral direito, Mateuzinho, que tá sem moral, né? Mais uma vez, Domi usou um zagueiro na lateral direita, tendo o jogador à sua disposição, né? Já tinha improvisado o Rodrigo Caio, que não deu certo, absolutamente, diante do Atlético Goianiense. Voltou a utilizar o zagueiro, dessa vez o Tuller, na saída do Isla, no segundo tempo da goleada por 5-3 sobre o Bahia, em Salvador, pela 7ª rodada do Brasileirão, já deixando muito bem claro que Mateuzinho está realmente no fim da fila. O jogador que está muito insatisfeito, pois não vem sendo aproveitado no time de cima. Este era o planejamento, ou pelo menos foi a promessa da direção do Flamengo, quando foi até o Londrina contratá-lo, ainda para a base, de que ele esquentaria a base pelo período de 1 ano, e após esse período, ele seria incorporado de maneira definitiva ao elenco principal e ficaria à disposição do então técnico Jorge Jesus. Ele foi até emprestado no ano passado, um jogador que era considerado um dos grandes talentos, né, revelados ultimamente pelo Londrina. Foi uma das revelações na edição que ele disputou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e já estava atuando na equipe principal do clube paranaense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Havia clubes da Europa de olho no jogador, mas o Flamengo foi lá e conseguiu a negociação para a aquisição dos seus direitos econômicos, ficando aí atrelado uma porcentagem de uma venda futura com o Londrina. Só que os agentes do atleta entendem que a partir do momento que não existe nenhum planejamento, não existe nenhum projeto para aproveitar o Mateuzinho no time principal do Flamengo, isso está atrapalhando a carreira do jogador. Ele poderia estar atuando em um outro clube, por empréstimo ou em definitivo, e dessa forma ganhando mais visibilidade, se valorizando e também evoluindo tecnicamente. A habilidade dele é um jogador que sempre foi bastante elogiado e até lembrado para as seleções brasileiras de base, né? E ele observando, lógico, o cara não tá numa bolha, né? Não tá numa redoma. Ele tá observando. O Flamengo saiu Rafinha, foi contratar o Maurício Isla. Tudo bem, precisa repor pelo menos a altura. E o Mateuzinho ainda não está maduro o suficiente, embora talento ele tenha de sobra, para segurar uma rebordosa de ser o principal jogador para a posição, de ser o titular absoluto da lateral direita do Flamengo. Mas, além do Isla, a diretoria já deixou isso muito bem claro, vai trazer um outro jogador para a posição. Tentou inclusive o Guga. Eu trouxe aqui as informações. O Flamengo acertou tudo com a família Bertolucci, que é a representante do Guga, acertou inclusive o pagamento dos valores com os investidores que pagaram pelos 75% dos direitos econômicos junto ao Avaí para levar o Guga para o Atlético Mineiro. O problema é justamente o Galo. Os dirigentes do Clube Mineiro não querem reforçar o Flamengo e batem pé nos 5,5 milhões de euros para a liberação do jogador. Chance zero de o Flamengo pagar essa quantia. Já trouxe também esta informação. O máximo que o Flamengo consegue chegar, e já passou isso para os investidores que pagaram para levar o Guga
para o Galo, para Belo Horizonte, né? O máximo que o Flamengo paga são 3 milhões de euros. Com isso, a negociação encontra-se estagnada e o Flamengo vai aguardar a reabertura da janela para transferências internacionais, que acontece no mês que vem, quando abre-se o leque de opções, até mesmo na América do Sul, e o Flamengo entende que há outras oportunidades, até melhores, né? Jogadores, tecnicamente, até um degrau acima do Guga, e que podem custar menos aos cofres rubro-negros e cuja contratação será menos complicada. E o Mateuzinho, lógico, está observando tudo isso. O Atlético Paranaense se apresentou como candidato para contar com o jogador por empréstimo, já inclusive se colocando à disposição de pagar os salários do atleta, que não são nenhum absurdo. Ele que tem o padrão salarial da categoria sub-20 e o Flamengo estuda sim a possibilidade de ceder o Mateuzinho para o Atlético Paranaense, clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, né? É uma posição que está em aberto, no clube paranaense, então seria uma possibilidade até de valorização deste atleta e os seus agentes veem isto com bons olhos, porque ele indo bem no Atlético Paranaense, pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Jean Lucas no Santos, aparecer uma boa proposta de um clube da Europa pelo jogador, por uma quantia que seja interessante para o Flamengo, interessante para o Mateuzinho, e um projeto de carreira que seja interessante para o Mateuzinho, e isso enseje uma transferência em definitivo. Agora falando a respeito da formação da equipe para a partida diante do Fortaleza. Já trouxemos a informação, Diego Alves fora das próximas 3 partidas do Flamengo, jogador que ficará afastado, porque deu positivo no teste de Covid-19 e, inclusive, preocupa até mesmo para a Libertadores, porque ficará completamente fora de treinamentos. Os preparadores físicos do Flamengo vão organizar uma bateria de treinos para que ele, pelo menos, não perca muito a parte física, né? Fazendo esses treinos, esta bateria de exercícios, em casa, mas não poderá ter contato com os demais jogadores. O mesmo acontecendo com César, que, no entanto, fez o teste anteriormente. Então, existe a possibilidade que o César, desde que no segundo exame não seja constatada a presença do vírus, apenas os anticorpos, ele pode até ser liberado para enfrentar o Ceará no Castelão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Diego Alves vai ter que se submeter ao exame no dia 13. O deadline é muito curto. A viagem do Flamengo para o Equador acontece no dia 15. Então, existe sim a possibilidade de que ele fique vetado. E apesar da gritaria de muita gente nas redes sociais, a comissão técnica entende que o momento é de dar moral, é de passar confiança para Gabriel Batista. E ele deve permanecer na meta rubro-negra. Além das ausências de Diego Alves e César, outro que também deve permanecer fora do time e não ficará como opção para a comissão técnica é o atacante Bruno Henrique. Com edema ósseo no joelho direito, ele já não viajou para Salvador, onde o Flamengo venceu por goleada o Bahia pela 7ª rodada. E a tendência é de que ele continue afastado. Ao contrário de Gabriel Barbosa, cujo problema, a tosse no tornozelo esquerdo, evoluiu bastante. O jogador não reclama de dores e a tendência é de que ele seja relacionado. Agora, se vai retornar ao time titular, já são outros 500, já que o Pedro Guilherme, né, foi muito bem, então existe até mesmo a possibilidade, não está descartada, de que ambos atuem como titulares. Bruno Henrique permanece fora, o Pedro Rocha, que foi mais uma vez observado, fica novamente com opção no banco de reservas, porque o Domi gostaria de observar esses dois jogadores. O Pedro, mais fixo dentro da área, e o Gabigol se movendo um pouco mais, né? Gabigol, que apesar de estar atuando muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render, né? É o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, é também o artilheiro na temporada de 2020 e o artilheiro do elenco. E com relação ao gramado, Domenech Torrent reclamou publicamente do estado do gramado do Maracanã, que vem sendo castigado pelas partidas meio e fim de semana, não apenas do Flamengo, mas também do Fluminense, que também utiliza o estádio
e a diretoria do Flamengo conversou com a Greenleaf, que é parceira do rubro-negro e responsável pela conservação do gramado, que deve ser trocado, porque após a partida com o Fluminense, o clássico Fla-Flu, que acontece na próxima quarta-feira pela 9ª rodada, o Flamengo só volta a atuar no estádio entre o final de setembro e o início de outubro. Tudo porque o jogo, né, sequente, né, antes da viagem para o Equador, é fora de casa, no Castelão, diante do Ceará. Depois o Flamengo joga fora de casa 2 partidas em sequência pela Libertadores. E no retorno, o Flamengo enfrenta fora de casa o Palmeiras. O Flamengo só volta a campo pela Libertadores, né, dia 30 de setembro, quando enfrenta o Independente Del Valle, se eu não me engano, é isso mesmo, o Independente Del Valle, em casa, e depois é o Júnior Barranquilla. Então o Flamengo tá com essa programação. Como vai ficar muito tempo fora, né, o Flamengo vai aproveitar para que a empresa, que é parceira do Rubro Negro, faça todo esse trabalho de substituição do gramado. Existe até um projeto de longo prazo para a implementação de gramado sintético, ou híbrido, né? Parte do gramado sintético, outra parte grama natural, mas isso seria um projeto para mais adiante. Dificilmente o Flamengo vai encontrar aí um intervalo, porque é coisa de meses, né, de reforma, né, no gramado, o que não dá para fazer tão cedo. E você, o que você acha? Né? O que você acha desse negócio de grama sintética no Maracanã, a exemplo do que acontece na Arena da Baixada? Você acha uma boa? E a situação do Flamengo, volta do Gabigol, você acha que ele tem que voltar como titular ou tem que esquentar um banquinho, né, pro Pedro Guilherme? E sobre o Mateuzinho, você acha que não tem realmente espaço para ele no Flamengo e que ele precisa ser emprestado? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros com uma pequena contribuição mensal. Você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal, além de aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição de contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho, você acompanhando do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo, você acompanhando no seu smartphone, este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de ficar sempre muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!